Algumas pessoas acreditam que, para viver uma espiritualidade saudável, elas precisam negar a própria humanidade, quando o convite de Deus é exatamente o contrário. Veja que Jesus, sendo Deus, se fez homem para mostrar aos homens como eles deveriam viver uma vida leve, saudável, na presença do Pai. Quando nós aceitamos a nossa humanidade, então verdadeiramente nós nos abrimos para copiarmos o exemplo de Jesus. E eu vou te mostrar hoje 3 ações que são essenciais, indispensáveis para exercitarmos essa humanidade de forma saudável. E a primeira delas é derramar uma lágrima. João 11:35 nos diz um dos menores versículos da Bíblia. Jesus chorou. E ele registra um dos maiores atos de humanidade. Quando Jesus chora, naquele momento de luto, onde seus amigos, Marta, Maria, estavam ali chorando a morte de Lázaro, seu outro amigo, Jesus, a Bíblia diz que ele se perturbou, sabe? Marta chegou perto dele e falou: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Maria depois chega para Jesus e fala a mesma coisa. Então Jesus se perturbou, o seu coração, sabe, se apertou, vendo todas aquelas pessoas chorarem. E ele também chorou. Jesus, naquele momento, eu acredito que ele teve empatia, não só pela dor de Marta e Maria, mas por todas as pessoas que em todas as eras perderiam uma pessoa querida. Jesus passa pelo vale de dor daquelas pessoas que ficaram empobrecidas porque perderam alguém. E ao mesmo tempo, ele também já vislumbra o seu calvário adiante. Ele vê aqueles que o desprezariam, que negariam, mas também olha e contempla em todas as eras aqueles que, como nós, nunca o vimos, mas acreditamos nele, confiamos nele. Esse Cristo se importa com a sua dor, esse Cristo se importa com a minha dor. E cada lágrima dele nos dá permissão de chorar as nossas. Jesus nos mostrou que o choro não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário. O choro é sinal de vida, é sinal que estamos bem. Veja que o primeiro capítulo da história das nossas vidas, o nosso nascimento, é iniciado pelo choro. Se nós choramos logo, nós estamos bem, nós estamos vivos. Somente os psicopatas, eles não conseguem verdadeiramente sentir emoções. Então, se você tem essa capacidade de sentir emoções, comemore. Cada lágrima de Jesus também é um convite para que derramemos as nossas. E saiba que as lágrimas são presentes de Deus. Nós choramos muitas vezes em momentos felizes. Nós choramos de emoção porque conseguimos algo que estávamos esperando há muito tempo, mas também choramos naqueles momentos de tensão, naqueles momentos em que achamos, sabe, nos sentimos desprotegidos e achamos que o mestre está atrasado, quando na verdade ele não está. Porque veja, Jesus chegou no momento certo. Era o momento de ressuscitar o seu amigo. Muito mais poderoso do que a cura, a ressurreição. Sabe, ele pode, nas áreas onde você acha assim, puxa, já está morto, não adianta mais, já fede, já está perdida essa guerra, ele pode trazer a ressurreição, creia. Mas enquanto isso não acontece, se permita chorar, se permita sentir essa emoção que Deus depositou no seu coração. Você sabia que quando nós choramos, nós liberamos ocitocina, que é conhecida como hormônio do amor? A ocitocina, ela nos dá a sensação de bem-estar, de prazer. Também tem outros hormônios que também são liberados, que atuam como um poderoso analgésico, diminuindo o estresse, acalmando a nossa mente. As lágrimas são presentes de Deus e por isso Jesus trouxe para aquele contexto lágrimas. Por isso ele chorou, para que nós também nos permitíssemos chorar as nossas. Ele mesmo disse lá no sermão da bem-aventurança, no sermão da montanha, ele diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Quando nós nos privamos de chorar, nós também impedimos o consolo chegue até nós. Não há bem-aventurança para aqueles que riem, mas há para aqueles que choram. Há a promessa do consolo divino. E você pode chorar diante desse Deus, que mesmo sendo Deus, também chorou. Você pode chorar diante desse Deus que entende o seu sofrimento, que entende cada uma das suas lágrimas, cada uma das suas crises, sem medo. Você pode colocar diante dele sem máscaras, porque ele te entende e ele está disposto a te trazer o consolo, sabe? Eu lembro de uma família que eu acompanhei num período muito difícil de enterro, né? Eu acompanhei várias famílias em processo de luto, mas essa me chamou a atenção porque havia uma criança de 4 anos que teve a infelicidade de testemunhar o seu pai nos seus últimos momentos. E ali, no enterro, a mãe vira para ele, na verdade até no velório, a mãe vira para ele e fala assim: filho,
você agora precisa ser forte. Ele era o mais velho, né? Ele tinha 4 anos e tinha um outro de 2 anos. Ela vira para ele, você precisa ser forte, não chore. Não chore, filho. Agora você é o homem da casa. E eu não tinha, sabe? Eu tinha conhecimento bíblico, eu prestei ele o consolo, mas eu não tinha o conhecimento científico que eu tenho hoje. E hoje eu lamento muito mais essa cena, porque eu sei que aquela mãe, equivocadamente, ela não sabia o quanto aquelas lágrimas eram importantes e elas precisavam ser derramadas naquele momento. E ao privar o seu filho disso, ela tirou dele um grande presente. A segunda estratégia que eu gostaria de te trazer, uma ação muito importante, para exercitar a sua humanidade, para não negá-la, é você falar sobre suas emoções, falar sobre os seus sentimentos. A Bíblia diz que quando nós confessamos a Deus, nós somos perdoados. Mas quando nós confessamos as nossas dores, as nossas culpas, os nossos momentos com outras pessoas, então nós somos curados. Quando nós falamos das nossas emoções com os nossos amigos, não falo de você sair abrindo seu coração para qualquer um, mas para pessoas realmente de confiança, às vezes até profissionais de confiança. Então você verdadeiramente vai experimentar de curas em áreas que às vezes você, está fechado. E principalmente, fale sobre essas emoções com Deus em oração. Nós já temos aqui uma palavra, um vídeo sobre oração. Eu falo, uma coisa é necessária, eu te convido a assistir esse vídeo, caso você não tenha assistido. E a gente fala a importância de você se mostrar sem máscara, você ser sincero nas suas orações, colocar os seus sentimentos diante de Deus, porque a oração fará por você o que nenhuma outra atividade poderá fazer. Falar com Deus também libera diversos neurotransmissores e ativa áreas do seu cérebro que não são ativadas em outras atividades. E por último, eu quero te trazer você escrever, ter um diário, escrever sobre as suas emoções, ter um diário, né? Algumas pessoas pensam que é coisa de criança, coisa de adolescente. Não, isso é coisa de gente saudável. Escreva sobre as suas emoções. Tem inclusive um diário de gratidão. Escreva motivos pelos quais você deve ser grato. Escreva suas angústias, coloque elas diante de Deus, mas registre seus avanços, registre ali inclusive expectativas para aquele dia. Isso ajuda também a aliviar a sua ansiedade, ajuda a aliviar o estresse. Quando você coloca, olha, hoje eu tenho a expectativa de avançar nessa área. E hoje eu agradeço por isso, porque eu consegui aquilo. Pequenos passos, pequenas conquistas diárias te dão combustível para chegar a patamares maiores ainda de vitórias. Então, não se prive de ser humano, não negue a sua humanidade. Experimente as emoções de forma saudável. Principalmente, chore. Chore aos pés da cruz, Quando eu falei não eleja qualquer um, né? Porque existem pessoas que não vão dar valor a essas lágrimas, não vão ampliar as suas feridas. Mas chore aos pés da cruz, chore nos locais certos, mas chore, Chore. Deixa rolar essa lágrima, chore aos pés da cruz, chore, porque aqueles que choram diante de Deus encontram misericórdia, graça e luz. Chore até que chegue o dia em que o Senhor te diz, olha, agora você não precisará mais chorar, porque eu enxugarei dos seus olhos toda lágrima, que é quando nós estaremos diante de Deus. Mas até lá, meu irmão, minha irmã, permita-se ser humano, permita-se vivenciar essas emoções, porque muitas das doenças hoje são resultados de emoções reprimidas. Então, recapitulando, derrame uma lágrima, fale sobre as suas emoções, escreva sobre essas emoções, principalmente seus avanços, principalmente seus motivos também de gratidão. Viu? Que Deus te abençoe. E eu gostaria de orar agora com você. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Deus, por essa palavra. E eu realmente, eu me emocionei muito, eu chorei diante dessa palavra, porque Tu és um Deus tão maravilhoso, tão grande, Pai. Tão grande. E o Senhor se fez tão pequeno, como diz o Dr. Augusto Cury, o Senhor se fez tão pequeno para que pessoas pequenas como nós pudéssemos ser grandes. O Senhor entrou em sua própria história para nos mostrar como deveríamos viver, como deveríamos escrever as nossas próprias histórias, para que vivêssemos uma vida leve, uma vida saudável. E eu vejo, Pai, tantos irmãos, tantas irmãs, Pai, achando que podem ser espirituais, negando a sua própria humanidade, achando, Deus, que o fato de serem insensíveis diante das suas próprias dores ou das dores dos outros, é esse o Teu propósito, quando é exatamente o contrário. O Senhor nos chama a chorar com quem chora, o Senhor nos chama a rir com quem ri, e nós devemos tomar certamente o cuidado, Pai, de não invertermos essa ordem, de começarmos, Deus, a chorar com quem está rindo e rir de quem está chorando, porque nos colocamos em patamares de superioridade, de julgamento, onde nós decidimos quem merece os infortúnios, quem merece as alegrias, quando não é esse o Teu propósito, Deus. Teu propósito é que sejamos, Deus, uns
fortalecedores, amigos dos outros, Pai, para que sejamos, Senhor, irmãos, vivamos, Senhor, em união, vivamos uma unidade, Senhor, que desperta o melhor no outro, vivamos, Senhor, verdadeiramente com sinceridade de coração, Pai, experimentando das emoções, tomando decisões corretas diante dessas emoções, sendo empáticos diante da dor do outro. Pai, gere em nós um coração como o de Jesus, nos ajuda, Senhor, nos ensina a viver a nossa humanidade de forma saudável, a não negar, mas a glorificar o Teu nome através da nossa vida, através também do exercício das nossas emoções. Obrigada, Pai, por essa palavra, obrigada por todos aqueles que me ouvem, que o Senhor os abençoe, que a Tua paz esteja sobre a mente de cada um deles, e que eles sintam a Tua presença, que eles sintam Teu abraço, o Teu consolo, principalmente aqueles, Pai, que perderam entes queridos, que eles saibam, Pai, que o Senhor é o Deus que chora com eles, que os abraça e que os fortalece para continuar em sua caminhada. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Beijo no seu coração. Deus te abençoe.